Então, o que eu... Isso. Ok, então vamos lá. O que, na verdade, esse item aí, que é o último item desse tema 4, o que, que ele traz para a gente? Ele fala da Revolução Cristã. E quem nos trouxe isso aí? Quem nos trouxe foi o irmão X, no livro Luz Acima, Psicografia de Chico Xavier, né? Que a intenção de Humberto de Campos é transmitir esse diálogo entre Jesus e Tomé a respeito do que seria essa revolução que o Evangelho traria ao mundo. Porque, na verdade, Tomé, que estava ouvindo muita coisa, estava muito impressionado, ele achava que esse caminho traçado por Jesus, que veio até então de uma forma pacífica, que terminaria em derramamento de sangue. Ou seja, a expectativa de Tomé é que Jesus, é que fosse anjos desceriam do céu, que ia ter guerra, entendeu? Inclusive, ele pede para tomar a frente desse empreendimento. E aí vamos ver uma parte desse diálogo. Ele diz assim, ele pergunta, né, uma certa noite já, porque todos estavam cercando Jesus para estar naquela expectativa de querer saber o que estava acontecendo, então se agrupavam em torno dele e sabiam que eles estavam no limiar de uma terra diferente, ou seja, num momento de transformação, que não ia ter mais dominadores, não existiriam mais escravos. Nossa, lê do engano, né? Mas o próprio ser humano é que provoca isso. E aí, certa noite, submetendo, né, no caso, ele e outros, mas mais o diálogo entre ele e Cristo, submetendo Cristo às impressões que eles estavam tendo, eles ouviram de Cristo a seguinte confirmação. Cristo diz assim, sem dúvida, explicou o Nazareno, o Evangelho é portador de gigantesca transformação no mundo, do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. E o Evangelho reformará o caminho dos povos. Aí Tomé confirma um movimento revolucionário. E aí ele pede a Jesus, Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? Porque ele estava achando realmente que seria base da guerra, né? E aí é muito interessante que Jesus fala para ele assim, é, ele pediu, né? Aí ele diz, amanhã, Jesus olhou para ele, um olhar significativo, e disse assim para ele, amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte, marginando as águas, e teremos, talvez, mais tempo para as explicações necessárias. Então, ele estava ansioso, mas Jesus falou assim, não, aguarde amanhã que você vai, né, entender o que eu estou querendo passar para vocês. Dia seguinte, muito cedo, eles saíram. O apóstolo ficou intrigado e acompanhou Jesus no dia seguinte ao, vamos dizer assim, ao mais um ensinamento, né, que ele precisaria ter. Muito antes do sol nascer, eles passaram na casa de Simão Pedro e foi. E não deram muitos passos e encontraram um pobre pescador embriagado a estirar-se na via pública. O Messias parou e acercou-se do mísero socorrendo. E aí, olha só, Tomé exclamou, que isso, mestre? Porque Jesus parou, né, para ajudar uma pessoa, né, um pescador embriagado. Este velho diabo é Jonas, borracho renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. O companheiro celeste, todavia, não lhe aceitou o conselho e redarguiu. Não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. É enfermo do espírito em estado grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal. Realmente, vive reincindindo na falta. Entretanto,
não consideras razoável que o serviço de socorro exige também o ato de começar? Então, é só esse exemplo para vocês verem, né? O diálogo é enorme e é muito bonito esse diálogo, né? Então, Jesus quis mostrar para ele o seguinte: ele sabe que ele é reincidente, ele sabe que ele está naquela condição, mas ele diz, ele é doente. Agora, o importante, o mais interessante que ele quer mostrar ali para Tomé é o seguinte: ele é reincidente, mas também não tem que se considerar o ato de começar, de buscar, de tentar ajudá-lo. Então, quer dizer, ali Jesus já foi nas suas andanças mostrando qual seria o desfecho dessa revolução cristã. Então, ó, Jesus diz para Tomé: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica. Ou seja, ele quis mostrar que todo esse caminho que ele veio trilhando, os ditos milagres, né, que foram acontecendo, ou seja, tudo que Jesus veio falando e exemplificando já mostrava a revolução evangélica. E continua Jesus: enquanto houver preponderância do mal a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. A ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Vai ele ensinando. E aí, tenhamos certeza de que a mensagem do Cristo precisa, mais do que nunca, ser conhecida, refletida, sentida e vivida. Urge, busquemos nas lições inesquecíveis do Evangelho o referencial para nos transformarmos em pessoas de bem e mais moralizadas. Então, Jesus não cansou de dar exemplos, não cansou de falar que a transformação, essa revolução, e assim, muito interessante, né? Porque Tomé era um dos apóstolos que acompanhava Jesus. Então, ele presenciou a trajetória do Cristo e ainda assim, naquele momento, ele achava que aquela revolução seria feita com derramamento de sangue, né? Então, vamos continuar aqui, porque já está terminando. Para tanto, faz-se necessário deixar o Cristo entrar na intimidade do nosso ser, a fim de podermos vivenciar cada ensinamento em espírito e em verdade. O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu, aqui furnas tem sentido de caverna, de toca, para os altos píncaros da liberdade, ou seja, para a parte mais elevada do monte, de um monte. Isso foi Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, Primícias do Reino. E aí, né, Alcione, no livro Renúncia, diz isso: tenhamos certeza de que a mensagem do Cristo precisa ser mais do que nunca conhecida, refletida, sentida e vivida, que é a base do nosso estudo, né, do Evangelho redivivo. Urge busquemos, nas lições inesquecíveis do Evangelho, o referencial para nos transformarmos em pessoas do bem e mais moralizadas. Como deixar o Cristo entrar na intimidade do nosso ser para fazermos as mudanças necessárias? Faz necessário deixar o Cristo entrar aí. Aí eu repeti isso aí. Isso aí também está repetido. Vamos lá. Deixemos o Cristo entrar na intimidade do nosso ser, a fim de podermos vivenciar esses ensinamentos. E aí, só para terminar, essa mensagem de Amélia Rodrigues, aí eu resolvi trazer. O Evangelho, a nova, ou a boa nova, é a mais expressiva história de uma vida através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a história de um homem
que se levanta na história e faz-se maior do que a história, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se o marco rutilante dos fatos do pensamento universal. A mais comovente história que já se escreveu, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. Muito bonito esse texto de Amélia Rodrigues, está nesse livro Primícias do Reino, no pós-fácil, né, no final. Então, na verdade, é isso aí, essa revolução cristã, então, a que Cristo se referiu, foi exatamente essa transformação de dentro para fora, e não a guerra, não a luta, mas sim o amor, né? Sim essa mensagem de fraternidade, de auxílio e de lembrar que somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai e que estamos aqui, cada um num estágio diferente para ajudar um ao outro, né? Se fosse tudo uniformizado, não sei como é que seria, se seria bom, se seria ruim, mas o fato é que somos realmente espíritos em evolução a caminho. Então é isso aí, gente. Agora, stop aqui. Agora, vale a pena, tá? Ler no livro Luz Acima o diálogo completo de Jesus e Tomé, porque ele dá outros exemplos. Não é só o pescador embriagado que passa nesse momento. Ele faz outras assistências mostrando a Tomé o que ele queria dizer com a mudança que se espera nas pessoas, né? E não matar uns aos outros porque são errados ou são certos. Então é isso aí. Bom, finalizando aqui agora. Se alguém quiser fazer algum comentário antes da Márcia começar, somos o quê? 8? Somos 8 aqui. Eu vou pedir, Georgia, para você colocar esses 3 slides da Amélia Rodrigues no grupo, porque a mensagem é lindíssima, né? De uma profundidade, e de repente nem todo mundo vai ter o livro, e a mensagem é muito bonita, A mensagem dela é linda mesmo. né? Não é isso aí. Né? Então, pode? Pode, Mir? Encerramos. Pode, né? Alguém tem alguma questão? Pode começar, Márcia. Questão nenhuma. O que eu observei mais de perto, porque eu não li ainda o Evangelho de Tomé, é que, assim como Judas, né, Iscariotes, Tomé era também um temperamento revolucionário, né? Sim, ele tinha um Tendendo para temperamento. Zelote, né? Tendendo para Zelote. Ele tinha um temperamento revolucionário, tanto é que ele pede a Jesus que deixe ele liderar aquela, vamos dizer assim, Eu ouvi você falar. ele que pede, isso Liderar está no diálogo. essa mudança que Ele que aconteceria. quer, ele fala isso mesmo, ele dá como se assim, o dever de dar início a esse empreendimento que ele estava imaginando era exatamente partir para a guerra, vamos guerrear, vamos mostrar. Ele era um Zelote, assim como Judas. Quer Que ver, Deus é poderoso, né? o que é bonito Ou, pelo nisso, menos, pode falar. similar. Fala, Miriam. O que é Desculpa. bonito nisso, não, é a gente perceber que, como nós, nos nossos centros, nas nossas reuniões, nós temos as mesmas dificuldades. O que eu quero dizer é, Jesus escolheu as pessoas igualzinhas. Elas não tinham todas uma evolução assim. Tinha gente ali de tudo quanto é jeito, sabe? Tinha pessoas de várias
conhecimento, tanto é que tinha esses revolucionários, aquele que achava que Jesus era muito molenga, que queria tomar a frente, que achava que o reino dele era aquilo. Então, assim, é isso que é legal, porque se a gente trouxer para a gente vai ver que as dificuldades que muitas vezes a gente tem, porque não entende o outro, porque o outro é diferente, porque o outro, né? São as mesmas que Jesus teve, obviamente, né? Porque ele também não foi, 12 espíritos de luz, não foi, gente. Olha como foi difícil para ele também, né? Porque às vezes a gente reclama do companheiro, que às vezes não entende, do companheiro, né? E o negócio não é separar, mandar ele embora, o negócio é ele estar trazendo. Olha que doideira. A gente vê Jesus, a gente fala, meu Deus, vede Jesus. Vede. É verdade. Porque é a grande diferença, né, Não amiga? Porque ele Então, via assim, além daquela situação que e ele estava acontecendo entendia, ali. você vê, ele Ele entendia. E a gente tem muita compreendia dificuldade de Aqui é fácil, a compreender. hora que você vai para o campo, fica difícil. Na teoria fica fácil, né? Racional, né? Peraí, tem alguma Olha, coisa. e é muito interessante que esse Boa noite, diálogo Isabela. todo. A Isabela chegou A tarde. Isabela está aí. É muito interessante que esse diálogo todo, Jesus andou o dia todo com Tomé, né, fazendo assim assistência, dando exemplo a vários necessitados, dando exemplo, e ainda, aqui eu estou lendo aqui no finalzinho que eu tenho o diálogo todo, né? Aí está assim, ó. Quando atingiram o objetivo, anoitecera de todo. Estrelas brilhavam distante e achavam-se exaustos. Tomé, que mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade, e, erguendo para Cristo o olhar indagador, inquiriu: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? Ou Ele seja, passou o dia todo, né? E a gente, que não e enxerga, achando não tem assim, olho de ver. nossa, quanto tempo a gente perdeu, para que eu tenho que perder tempo com aquele ali? andei o dia todo com Cristo, estou com meu pé sangrando, mas no final eu quero saber, dá-me a chave E da aí, vai dar ou não vai? conspiração. Pois é. Gente, Foi e aonde? pensar que isso tudo foi pré-programado. A encarnação dessas pessoas também foi pré-programada. O Cristo já sabia quem ia Sabia. escolher, entendeu? Sabia. Isso já veio da espiritualidade assim, preparado Porque para ia ser muito receber mais fácil esses. para ele, né? Escolher todo mundo, Já né? De veio com o uma mesma roteiro evolução, programado, né? né? Já Todo estava mundo, no né? script, ó, Mas vai ser aí, assim. o Marcelo chegando de viagem. Mas Eu sei. aí, o que ia acontecer? Ele não ia ser um exemplo para a gente. É para a gente olhar Tomé, olhar Pedro, E que se com tudo ver, né? negou. Olha só, gente, tá O que vendo? você está falando aí, Miriam, é muito interessante, porque senão seria fácil, a gente ia querer tudo do bom e do melhor, porque a gente ia falar, Jesus pôde escolher os apóstolos todos 100%, Então, por que eu não posso também ter ao meu Então, lado é só as legal você pérolas? perceber isso, né? É interessante a gente perceber isso, porque a gente às vezes reclama tanto, e assim, olha o exemplo que Jesus está dando, né? Não, a todo momento, Porque né, aí gente? Então, foi ó, só um vede minutinho, Jesus, Foi hein? A aí que, a Nome partir desse atento. momento, que Tomé, depois de andar o dia inteiro, ainda teve coragem de fazer essa pergunta, foi aí que Jesus respondeu: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora. Aí foi que ele teve aquele diálogo final, dizendo que Sim, essa transformação é de dentro para fora, né? E não o que vem de fora para encher o coração, né? Fala, Elisa. Elisa pediu, levantou a mão aí. Não, é só para, resumindo tudo isso que a gente falou, se a gente lembrar um pouquinho, quando a gente fez o estudo, até foi eu que fiquei responsável por esse estudo, da escolha, né, dos discípulos e dos discípulos de Jesus e, gente, Apóstolo. os os apóstolos. isso. Ele justamente, ele escolheu pessoas que não eram perfeitas para mostrar que A nós, transformação. exatamente, nós todos somos capazes, entendeu? A busca dele foi justamente essa. Dentre aqueles homens, ele usa esse termo, rudes e ignorantes,
ignorantes no sentido de não saber, ele escolheu eles, é claro, porque já havia dentro deles uma centelha de iluminação, porém, precisava ser trabalhada. Então, para mostrar para a gente que essa transformação não está longe. Porque aí, se não, seria aquele caso. Perfeitos, só eles. Eu não sou perfeito, eu vou continuar do jeito que eu estou. Não, ele quis mostrar que todos nós E temos escolheu o povo, Condição, né? né? E escolheu o povo, ele não escolheu ninguém da elite, né? Assim, Não, teoricamente, com conhecimento, com não. cultura, Que já não, foi estava o preparado, povão né? mesmo, assim, né? É, Para a gente ver que, né, como não é fácil mesmo, né? Que todos nós verdade. podemos galgar, né, essas. E como nós vamos ter dificuldade com nós mesmos, né? Porque somos muito diferentes. E tanto ele Verdade. Porque tinha, o né, que, que o que domar o povo como os próprios discípulos dele, Os né? Ele tinha, próprios, sim. Você vê, Herodes ficava com medo de alguém tomar o trono dele, não sabia nada, sabe? matou os próprios filhos por Por conta causa disso, de né? trono, Por sabe? causa de Então trono. Mas quer dizer, é porque a herança dos judeus, ou seja, o pensamento deles era o trono mesmo, né? Esse trono, eles achavam que Esse trono material, esse né? trono material, apesar deles, enfim, E como se fossem muito bonito isso. perpetuar, né? Mas eles perpetuavam através dos descendentes. Agora, Herodes nem isso quis, porque matou os filhos para que não assumissem o trono, né? Não, ele queria ser eterno, né? É. É, eterno. Não, pois é, ele queria ser o rei Eu queria. Para por, sempre, por para a milênios. eternidade. Por milênios. Coitado. É uma coisa muito doido isso. É. Né? Verdade. Não, ele era muito doido. Mas Uma figurinha. Então é isso, gente. Muito interessante esse tema. Interessante. Podemos, Miriam? Sim, a palavra é sua, Márcia. Agora a Márcia vai começar um outro tema, tá, gente? Para Pois quem é. chegou mais tarde, a Georgia terminou o tema que ela tinha começado, mas aí Que era o veio a quarto, Suênia, né? tudo, né? Então ela deu uma revisão É. e terminou o tema dela. Na verdade, a Geórgia não pôde terminar na semana seguinte a que ela começou, aí a Miriam Simone fez o tema dela, e veio a Suênia, e agora Ela a tinha um Geórgia estudo, fechou. né, em outra casa. Em outra casa espírita. Então, gente, hoje nós vamos estar fazendo o tema 6, mas a gente só vai lembrar o que a gente já viu, né? Quando a gente começou o Evangelho de Mateus, a gente deu uma passada e eu acho que vale a pena a gente lembrar as características desse evangelista que a gente está estudando aqui hoje. A primeira coisa que a gente, né, tem que lembrar é que o nome Mateus no Evangelho, tá? Ele refere-se ao coletor, né, de impostos, como a gente já viu, e ele recebe o chamado ali de Jesus. Mas esse coletor de impostos no Evangelho de Marcos e Lucas é chamado de Levi. Então, os estudiosos acham que Mateus e Levi é a mesma pessoa, tá? Porque Marcos e Lucas referem-se a esse tal, né, coletor de impostos como Levi. Então, os historiadores, eles consideram que Mateus era um dos mais habilitados dentre os apóstolos para registrar a vida de Jesus, os fatos, pela cultura que ele tinha. Dentre todos ali, ele tinha recursos, né, como coletor de impostos, então ele tinha a escrita, aquilo tudo, né, de acordo com a... Isso tá bem no prefácio, gente, do Evangelho segundo Emmanuel, né, o Evangelho de Mateus, que é da organização e coordenação do Saulo César. E esse evangelista, né, Mateus, ele conhecia a tradição e a prática judaica. E ele fala no seu evangelho para um grupo que também tinha esse conhecimento. Então, ele era um judeu que falava para um judeu. Então, e muitas vezes, o De que um os judeu, de um judeu, que era exatamente, Jesus, é. que era Jesus. Então, o que os historiadores, eles
eles percebem no Evangelho de Mateus que ele não se preocupa em explicar alguns costumes judaicos, porque Mateus parte do princípio que ele, como judeu, estava escrevendo para judeus. Diferente do que acontece com os outros, em Marcos, por exemplo, que ele explica alguns costumes judaicos, tá? Então, também a gente falou aqui na nossa primeira aula, né, que algumas passagens da vida de Jesus só estão no Evangelho de Mateus, tá? A visita dos magos, que a Georgia deu a aula para a gente, só está ali, né, por ocasião do nascimento de Jesus, né? A totalidade das bem-aventuranças, né, e outras partes do Sermão do Monte, porque nos outros evangelhos contém, Marcos e Lucas contém, mas ele está a totalidade. Parábola do joio e do trigo e outras, tá? Existem algumas, nós falamos isso na nossa primeira aula, que são exclusivas, tá? E ele está como primeiro evangelista no Novo Testamento, porque é aquele que faz o maior número de referências ao Velho Testamento. E foi trazido essas referências com o propósito de demonstrar que Jesus ele apresentava as qualidades daquele que era esperado Messias pelos judeus. Então, é por isso. É muito importante a gente lembrar essa característica de Mateus, e agora a gente vai, daqui a pouco, estar estudando, né, já entrando nas bem-aventuranças, depois dessa parte histórica. Então, lembrando a todos vocês, nós estamos estudando o Novo Testamento, o livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Então, quando a gente começou, deixa eu passar aqui, peraí. Aqui foi só Márcia, as lembrando que ele considerações. começa com uma genealogia, né? Eu vou falar isso agora. Né? A gente vê que logo no começo, no capítulo 1, né, que a Miriam trouxe para a gente, a genealogia de Jesus, né? Quais foram aqueles antecedentes dele? Está lá no capítulo 1, se a gente abrir. Não, lembrando, não estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Miriam trouxe a genealogia para a gente. Marcelo, Oi? Ó o vinho. sou eu. Oi. Ele entrou. Boa noite. Só para mim não se perder, a gente está aonde? Vamos começar o tema 6, tá? Tá, tema E aí, gente, depois que Miriam trouxe a genealogia, Marcelo veio, falou para a gente de José, né? Trouxe para a gente as características desse personagem, vamos dizer assim, entre aspas, que tão pouco se tem escritos, né? Marcelo falou para a gente sobre José. Depois, Geórgia trouxe o nascimento de Jesus, né? A visita dos astrólogos ou dos reis magos, como a gente... que isso tudo ainda está no capítulo 2, tá? Miriam Simone também trouxe para a gente, né? Quando a família, né? Jesus, Maria e José tiveram que fugir para o Egito por conta da questão da matança dos primogênitos, né? Quando houve o massacre dos inocentes, Miriam Simone explicou para a gente isso muito bem, né? Então, eles saíram lá de Nazaré, aí desse mapinha é da Miriam Simone, eu vou aproveitar algumas coisas que ela nos trouxe. E hoje, então, a gente vai falar do retorno da família para Israel. Então, a gente falou da genealogia, falou de José, falou do nascimento de Jesus, falou dos astrólogos, dos magos, falamos de quando eles fugiram para o Egito, e hoje nós vamos falar do retorno do Egito, quando eles retornam para Israel, tá? Vamos falar também da infância dele em Nazaré e o porquê ele é chamado Nazareu, tá? Ou Nazireu ou Nazareano. Então, nós vamos ler a passagem evangélica. Eu tenho percebido a importância da leitura da passagem evangélica, porque toda vez que a gente lê um texto, sobretudo, né, do Evangelho, primeira coisa, não adianta eu ler isso aqui olhando com hoje. Eu tenho que ir lá,
Vamos voltar todo mundo aí lá para o início da nossa era, né? Ou mais ou menos, de acordo até com o que Georgia nos trouxe dessa questão da data aí dos primeiros anos da nossa era, né? E dos últimos anos da era anterior. Porque cada um de nós traz um mapa de mundo, cada um de nós interpreta de uma forma. Então, nós temos que ter um olhar, a importância de estudar em conjunto é que a gente abre a nossa percepção, porque o que eu posso não ver, pode ser que Geórgia veja assim, com uma claridade enorme, e ela abre meus olhos, e todos vocês, né? Então, nós vamos começar lendo a passagem. Falamos de Herodes agora há pouco, né? Então, ó, quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José, no Egito, e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. E ele será chamado Nazareu. A passagem do Evangelho de Mateus que nós vamos estudar é essa, capítulo 2, versículos 19 a 23. O retorno da família de Jesus do Egito para Israel, tá? Isso é o que nós vamos, a ideia central, né? E a instalação deles lá na Galiléia, tá? E só o mapa para a gente entender, né? A Miriam também, Simone trouxe para a gente esse caminho. É longe para caramba, não é pertinho, não, né? É uma caminhada e tanto. E depois de Jerusalém também até Nazaré é uma caminhada também e tanto, que Nazaré está mais ao norte de Israel. E por a volta de José, Maria e Jesus para Nazaré, né, do Egito para Nazaré, teria sido de pelo menos 645 quilômetros. Marcelo trouxe alguma coisa para a gente, também aproximado. Foi cerca de 22 dias de viagem e Jesus já teria entre 3 e 5 anos. E talvez pudesse ter feito a maior parte da viagem a pé. Então, vamos agora conhecer essa passagem evangélica, entender, né, o que Mateus nos trouxe. Só um instantinho, gente. Quando a gente lê, aí aqui eu coloquei o texto do Evangelho inteiro numa página só, para a gente entender. Quando Herodes morreu, lembra que Herodes era o rei? A família mudou para o Egito. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor manifestou-se em sonho para José, lá no Egito, e falou para ele, ó, pega o menino e a mãe e volta, porque aquele que queria matar o menino já morreu. Ele se levantou, pegou Maria e Jesus, entrou na terra de Israel. Mas ele ouviu que Arquelau era o rei da Judéia. Então, no lugar do seu pai, o filho do Herodes, né? Ele teve medo. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galiléia. Ele não voltou para Belém. E ele foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse. Então, a gente repara que em dois momentos tem de novo a questão de em sonho. José, né? Teve um sonho e o anjo do Senhor manifestou-se a ele. E aí a gente vai só dar uma lembrada, porque Miriam Simone falou para a gente também sobre isso. O que a gente vai recordar aqui, gente? Primeiro sonho de José. Lembra que quando Maria engravidou, ele recebeu o anjo do Senhor? Falou, José, não temos receber Maria como tua mulher, né? Porque nela será gerado o Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo. Esse foi o primeiro sonho de José. Depois, o segundo sonho,
que o anjo do Senhor falou para ele, ó, pega o menino e vai para o Egito, que a Miriam Simone contou para gente. Ele pegou a Maria e voltou para o Egito, né? E ele ficou lá até a morte do Herodes, né? E aí ele ainda teve mais 2 sonhos, que é a nossa passagem agora que a gente está vendo. Ele foi alertado mais 2 vezes pelo anjo do Senhor. A primeira, sai do Egito, volta para Israel. E no meio do caminho, retorna para a terra de origem, para Nazaré, e a cidade onde Jesus deveria residir. Então, olha que coisa interessante, né? A gente vê Jesus, né? Como é que chama a mediunidade do sonho, a mediunidade aí? A Miriam Simone falou para gente dessa mediunidade de José, gente. Quem lembra? Mediunidade É onírica, né? onírica. Onírica. É Isso mesmo. isso aí. Nós Marcelo vamos dar uma escreveu também. Ah, tá, legal. Então, gente, primeira coisa, quando a gente fala assim, o anjo do Senhor, vamos lembrar, né, toda uma simbologia. Miriam Simone trouxe para gente, né, o que é o anjo do Senhor, segundo a doutrina espírita, Livro dos Espíritos, questão 128. O que Kardec pergunta? Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, natureza diferente dos outros espíritos? Então, são seres criados à parte? A resposta é categórica, não. Os anjos do Senhor são os espíritos puros, o que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, são os espíritos mais elevados. E Miriam Simone nos trouxe um resumozinho da escala espírita, né? Os espíritos imperfeitos de terceira ordem, os de segunda ordem, os espíritos bons, e esses anjos do Senhor, a que se refere os textos evangélicos, são esses que estão lá no topo da pirâmide, né? Os espíritos puros. Então, José recebia dos espíritos superiores essas orientações. Eles estão lá na escala espírita, lá em cima. Nós não vamos entrar, aprofundar nesse assunto. Quem quiser ver, Livro dos Espíritos, questão 100. E aí, Miriam Simone também trouxe para a gente esse slide explicando para a gente né, como é que a gente tem maior liberdade durante o sono, e os espíritos superiores nos explicam que é pelo sonho. Quando o nosso corpo descansa, repousa, né? O espírito tem mais faculdades do que o estado de vigília, no estado acordado. Muitas vezes, em sonho, ele se lembra do passado, algumas vezes tem algumas previsões de futuro, enfim, pode se colocar em comunicação com demais espíritos, quer desse mundo, quer do outro. A gente deu uma estudada também um pouco sobre isso, nós só estamos lembrando mesmo, né? E voltando agora à nossa história. Após a morte de Herodes, novamente a gente vê a mediunidade onírica de José. Porque em sonho, um anjo, um espírito superior, um espírito puro, manda que ele regresse à terra de Israel. E a gente percebe, isso está lá no livro Sabedoria do Evangelho, né? O Carlos Pastorino, ele diz que José obedeceu de imediato. E de acordo com Mateus, ele dispunha a regressar a Belém. Mas quando ele soube que Arquelau estava lá, que era o filho de Herodes, ele ficou com medo. Mas aí à noite ele teve outro sonho, falou assim, ó, não vai para Belém não, vai para Galiléia. Lá para uma cidade chamada Nazaré. A situação era complexa, porque se a fuga para o Egito foi em decorrência da perseguição lá de Herodes, que matou muitos inocentes, né? O retorno para Israel também implicava risco, porque Arquelau, o filho de Herodes, se revelou tão insano e cruel quanto o seu pai, tá, gente? Mas José obedeceu à intuição, né? Daqueles anjos do Senhor, dos guias espirituais, né? E
agradeceu e deu um preito de adoração e veneração. Isso é tão forte, né, gente? Rendeu um preito de adoração e de veneração, né? É claro que José também foi preparado, né, para essa missão de ser o pai de Jesus, né, o Cristo, um Cristo, né? Então, naquele momento, ele rendeu o preito. E nós muitas vezes, né, vacilamos na nossa fé, que vale uma reflexão a esse respeito, porque ele não duvidou. Ele é isso. Vou voltar para Israel e não vou para Belém. Vou para Galiléia, vou mais ao norte, né? Porque se ele não tivesse obedecido, né, seguido essas orientações, essas inspirações superiores, pode ser que ele tivesse falhado na sua missão, que era velar pela infância de Jesus. Então, tem aqui essa característica muito importante também de José, né, que ele, a obediência, né, à inspiração divina. E só para a gente, agora em questões históricas, para a gente entender, mas ouvindo que Arquelau era da Judéia, em lugar do seu pai Herodes, ele teve medo de ir para lá, né? A gente já colocou aí mais ou menos uma característica desse Arquelau que não era lá, né? Então, o que que ele tinha medo? Ele ficou com medo que matassem Jesus, José, claro, né? O Arquelau era o filho mais velho do Herodes, né, com uma samaritana, ele governou a Judéia. Aqui já tem, né, o Arquelau, governou de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. A reputação dele era péssima. Ele foi muito cruel, tanto para judeus quanto para samaritanos, enfim. Ele não foi nada muito legal, não. E o governo dele era repressivo, né? E ficou intolerável mesmo o governo de Arquelau. E aí o que que aconteceu? Uma delegação, tanto judaica quanto samaritana, foi até Roma e disse assim: olha só, se Arquelau não for retirado de lá, nós vamos fazer uma revolta. Ele acabou sendo deposto e foi banido. E aí a Judéia tornou-se uma província romana, administrada por procuradores nomeados pelo imperador. Isso é só para a gente ter uma ideia histórica, né, daquele momento histórico, para que a gente se sustente, tenha mais fundamentação de compreensão da história, tá? Márcio Álvaro Isso está só... de mão levantada. Ah, eu não estou vendo. Miriam, a Miriam Simone falou alguma coisa também. Oi, Pode falar, oi. deixa ele primeiro. Deixa ele falar primeiro. Pode falar, amigo. Ô, Márcia, Oi, querida. essa data também está errada, né? Pois é aquela história da data, né? Porque aí vem havendo as datas todas erradas, né? Exatamente. Então, Ele assim, governou depois que o pai dele morreu, não pode ser viu? 4 antes de Cristo. Aqui, não, até é 4 antes, pois é. Ele governou de 4 antes a 6 depois. Essas datas não batem. Mira Simone está coberta de razão. Isso Né? é normal a gente encontrar datas diferentes assim, viu, gente? Tem Mas razão. eles falam que a data que está errada é o nascimento do Cristo. Porque eles foram aproximando. A data errada, eles acham, que não é a do Herodes, do João Batista, é do Cristo. Do nascimento. Entendi. Gente, a gente coloca 10 anos aí de lastro, né? Oi. Essa moeda é o real deles ou não? Parece que sim, Alvin. Isso foi retirado de um livro de história, né? Lá do Evangelho Redimido. Parece que sim, só para a gente ter uma ideia, né? Da pessoa, tá? Parece. Então, gente, dando continuidade, né? Herodes, o que ele fez? Ele dividiu a Judéia ali em 4. O reinado dele em 4 partes, uma quarta parte. Um filho dele, ele deu 2 partes para o Antipas, que foi a Galiléia Pérea, está escrito errado aqui. Para o Arquelau, ó, o Arquelau lá, ó. Então A ele não Judéia, matou Samaria. todos, né? Ainda sobrou Porque tem filho. esses. Ainda sobrou filho, porque devia ter um monte. Aí aqui embaixo, ó, a gente vê ali embaixo estava, né, Belém, né?
E o Filipe ficou com a Betaneia, Traconides, Aranides, só para a gente ter uma ideia, que o Arquelau estava aqui. O que o sonho falou para ele? Vai para Galiléia, que era o Antipas, tá? Isso é só questões de ilustração histórica mesmo. Eles são importantes, né, para que a gente se localize no tempo e no espaço. Eu acho que Ô, isso é que é Márcia, o importante. Antipas era filho do grande, então. Porque todos eles são chamados Herodes no fim. Esse Arquileu também ele se chamava o Grande, e ele não era nem rei, ele se considerava rei pela história, Mas né? eles eram filhos do primeiro... Do Grande, o Herodes, o O Grande. grande. Isso, Antipas, que o estava na Grande. Galiléia nessa época, tá? Exatamente, Herodes o Grande. Essa era a organização política, vamos dizer assim, do reino de Herodes, né? Então, gente, com essas informações que tinha do Arquelau, né? Era natural que José tivesse medo, né? De morar, de ir para Belém, retornar para Israel. E aí ele, então, parte para Galiléia para fixar a residência. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Não. Estou com uma luz tão ruim aqui. E aí, gente? Alguém que quer fazer um comentário da saída da família de José, Maria e Jesus para Israel? Não foram para Belém e agora nós vamos chegar lá começar a chegar em Nazaré. Alguém quer fazer algum comentário? Então, Eu só sei falar, mas eles estavam indo de navio a pé, a pé, oi, a pé, oi, não é? Não é mole não, né? Márcia. Naquela época, nós estamos falando a 2020, 20 e uns pouquinhos anos, não sabemos quantos. Então, Gente, vamos lá, gente, né? Então, voltando na passagem, né? Tendo recebido um aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareu, né? E aqui nós vamos fazer alguns comentários, gente, porque merece destaque essas orientações que foram recebidas por José durante o sonho, porque destaca aí a sua desenvolvida capacidade anímica mediúnica. Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto só para a gente lembrar, né? Porque quando se desprende do corpo físico durante o sono, mantém a lucidez das orientações mediunicamente transmitidas nas formas dos sonhos e recorda-as posteriormente quando em vigília. A capacidade dele era anímica e mediúnica, eram as duas. Usualmente, os dois fenômenos, o animismo e mediunidade, eles se associam. Porque quando a gente dorme, através do sono, a gente se desprende, a capacidade anímica mediúnica, a pessoa mantém a lucidez, as orientações que ela recebe lá, e quando acorda, ela ainda se lembra. Por isso que ela é anímica, mediúnica. E nós vamos mais um pouquinho falar um pouquinho sobre isso, e todos nós temos essa capacidade. É que a gente não presta muita atenção. A gente tem capacidade, não, a gente tem essa possibilidade, né? Kardec, ele, lá no Livro dos Espíritos, na questão 400 a 412, ele dedica a esse assunto, como os sonhos que a Mira Simone nos trouxe. Mas especificamente sobre o que a gente está falando, desse fenômeno, essa capacidade anímica mediúnica de José, Kardec denomina as impressões anímicas como os fenômenos de emancipação da alma, popularmente conhecido como desdobramento espiritual. Isso é animismo. Então, no estado em que eu estou emancipando, no meu sono, as ações e as atividades são produzidas pelo próprio espírito encarnado.
tá? Nessa situação, o corpo dorme, mas o espírito jamais permanece inativo, uma vez que durante o sono afrouxam-se os laços, né, que o prende ao corpo. Então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. Isso é emancipação da alma, que nós também conhecemos na doutrina espírita como o desdobramento espiritual. É o próprio espírito reencarnado, tá? Que está ali parcialmente liberto dos laços que o prende ao corpo físico durante o sono. Isso é um fenômeno anímico. Mas, por um outro lado, se eu estou liberto parcialmente do meu corpo no momento do sono, e acontece de eu receber orientações, instruções de outros espíritos desencarnados e encarnados, pode acontecer. E aí é um fenômeno mediúnico, porque o espírito que está emancipado, né, ele está atuando como um intérprete do pensamento de outro espírito. Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos de intérprete. O que Kardec está mostrando aqui para a gente? Se, por um lado, o animismo, né, como a gente viu anteriormente, ele é um fenômeno, acontece com um fenômeno de emancipação da alma, que é o desdobramento espiritual, que é o próprio espírito reencarnado que que os laços se afrouxam, né, no mundo espiritual. No fenômeno mediúnico, ele entra em contato com outros espíritos e se lembra, né, depois. Então, vamos trazer isso para José. José tinha uma missão. Ele precisava zelar pelos primeiros anos de Jesus. Essa é uma missão dele. A faculdade de José era de natureza anímica, mediúnica. Ele tinha as duas situações. Ele tinha uma grande facilidade para se emancipar, a emancipação da alma durante o sono, a faculdade anímica, mas ele também entrava em contato com o mundo espiritual, mantinha a lembrança intacta das orientações recebidas pelos espíritos superiores quando ele acordava. É a faculdade mediúnica. Ficou claro isso, gente? Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação sobre isso? Porque é importante a gente entender sobre esse fenômeno anímico mediúnico, porque, na verdade, as manifestações mediúnicas, elas são anímicas também, né? Não existe uma manifestação mediúnica essencialmente, absolutamente mediúnica. Ela sempre é anímica, é o próprio espírito do encarnado. Então, quem quer fazer, né, independente do tipo, tá? De mediunidade, né, de faculdade mediúnica. Pode Ô, falar? Márcia, toda Oi? vez que a gente dorme, a gente emancipa. Então, nós entramos no mundo espiritual com a nossa faculdade anímica, nós emancipamos. E é impossível a gente não ter contato com espíritos ali onde nós estamos. Por que que alguns lembram, outros não? Aí vai da capacidade mediúnica de cada um de nós, né? Porque a gente entra em contato, a gente às vezes recebe orientação, a gente visita parentes, ou a gente vai para um lugar muito ruim, dependendo, né, do como a gente está vibrando, dos gostos que a gente tem, das companhias que a gente gosta. Mas, assim, todos nós emancipamos. Alguns aproveitam essa emancipação e vão para lugar de estudo, vai receber orientação, e outros vão para bar, vão para balada, né? Então, depende. E a gente não, e nem sempre. A Elisa é boa, porque ela guarda. Acabou de me contar um sonho que ela teve, que nós duas estamos lá Ela dentro. Ela lembra, vai e né, leva a Elisa? gente ainda para trabalhar e a gente não lembra. Então, é assim, todo mundo, né, tem. Agora, a todo faculdade mundo. mediúnica é aquela que você era importante ele lembrar. Imagina que você não lembrasse bem o que o mensageiro Imagina. trazia, né? Então, Colocaria em risco a a missão, missão, né? né? Amiga, para mim, a gente está em uma faculdade mediúnica nesse exato momento. Não, não estamos, Alvin. Não, aqui Não. não. Nós estamos É encarnadinhos e bem sentados aqui. estudando. Estudando. Então, nós estamos alerta que ninguém está em desdobramento. Não, né? Levanta a mão quem está em desdobramento. Tem gente dormindo, aí é diferente. Tem gente dormindo, é diferente. Mas Não, isso gente, não é uma não coisa que dorme, você não. está aqui. Tem gente que tem essa capacidade maior, né, de desdobrar, mas
Mas é difícil, não é fácil. Isso. Quem está dormindo aí, acorda. Acorda, Solange. Acorda aí. A Isabela, tá né? lá, levantou Não, a a Isabela acordou. Então, Não, minha amiga, você não pode fazer isso comigo, não, minha amiga. Você não pode dormir, não. Fiquei com uma dúvida. Pois não. Geralmente, a gente acorda lembrando dos sonhos. E essa lembrança vem logo assim. Pois é, por isso é que eu estou levantando minha mãozinha. Então, normalmente, eu acordo lembrando do sonho. E instantes depois, essa lembrança vai embora, ou não. Isso é uma faculdade mediúnica? Olha só. Pode ser uma faculdade mediúnica, mas que ela é anímica, a gente não tem dúvida. É o seu próprio espírito, né? Aham. Né? Ela pode ser mediúnica se você entrou em contato com algum, se você recebeu alguma orientação, Isabela, ou então foi estudar, entendeu? Se houve algum intercâmbio. O contato Pode ser, a possibilidade todos nós temos. Eu tenho certeza que a minha faculdade mediúnica não é onírica, porque eu não lembro nenhum dia de nenhum sonho. Né? Mas, Isabela, sabe qual que é a orientação? Porque é assim mesmo, você acorda e lembra, chacoalhou a cabeça, você esqueceu. Eles pedem para você deixar um caderninho, uma caneta e escrever. Ok? Boa! Essa orientação. Boa A Elisa ideia. é boa, ela não esquece. Né? A Elisa não esquece. Mas a grande maioria esquece desses encontros que teve durante o sono. Então, deixa, porque assim, 90% que consegue, lembra nesse momento, aí apaga. Porque aí você acorda de vez, você está entendendo? Naquela volta para o corpo físico, no despertar, você ainda tem lembrança. A hora que você volta de vez, apaga. Escreve. E é legal você escrever. O Marcelo, oi. Oi, Marcelo. Porque, Isabela, o que acontece é que esse tipo de contato, a gente tem muitas vezes de madrugada, acorda no meio da madrugada, lembra do sonho, volta a dormir e depois não lembra. Eu não lembro. Então, por isso que a Miriam está falando do caderninho. Não é quando a gente acorda 8, 9 horas da manhã que lembrou, não. A gente acordou de madrugada, às vezes assustado, às vezes um sonho do nada, 2 da manhã, 3. Igual a maluquinha. Mas ela pode até acordar. Se dormir de novo, não vai lembrar. Mas ela pode acordar 7, 8 horas e lembrar. Por isso que é legal, porque aí, Isabela, você faz um screen, sabe? Você vai lendo e vai começando a perceber como é que você está se comportando no mundo espiritual, como é que você está recebendo. Isso é muito legal. Nossa, muito legal mesmo. Eu posso botar o caderninho que não vai acontecer. Agora, nem eu, o meu vai ficar em branco. Vai esquecer que botou o caderninho. Interessante é aquele que acorda, levanta, vai ao banheiro, bebe água, deita e parte do mesmo ponto do sonho. Ai, gente, isso é demais. Sim. Elisa, conta aí, Elisa. A Elisa é boa nisso, gente. Nossa, Meu pai já fez isso. Ô, Miriam, uma vez eu ri muito. Uma vez eu levantei, eu acordei e depois fiquei rindo. Eu sonhei, eu desdobrei, fui lá para o, não sei se para o umbral, para onde, eu socorrendo 3 entidades e achando difícil, pesado, porque eram 3 de uma vez e todos... Você sabe que machucados precisam de maca, aquela coisa toda. E eu assim, mas que raio, que esses ceareiros estão demorando a chegar. Muito bom. Cadê essa gente? Cadê essa gente para me ajudar? Eu com 3 aqui para levar. Cadê eles? Cadê essas macas que não chegam? Tá vendo? É assim mesmo, pois é. Só fazendo uma adendo em relação ao sonho, eu sei exatamente quando é sonho e quando é desdobramento. Elisa, tá? Eu tenho essa percepção. E eu sei. E essa questão de voltar e continuar o sonho, isso aí, muitas das vezes, durante o acontecimento, eu falo, não. Vou dar um exemplo bem simples. Da outra vez eu entrei nessa rua, agora eu não vou entrar mais nessa, eu vou entrar nessa rua. Olha assim. Nossa. Entendeu? Com detalhes, né? Ela ainda carrega a gente para ajudar, isso que é duro. Cheiro,
Cor, essa história, uma vez eu discuti com uma psicóloga que ela falou que a gente dorme, sonha em preto e branco, e quando a gente lembra é que bota cor. E durante o sonho eu falava, não, eu estou vendo tudo colorido, e é tal cor, é tal cor, é tal... Então, assim, para mim, cor, cheiro, gosto, sabor. Então, assim, para mim é nítido quando é desdobramento. E eu tenho uma boa notícia. Depois você pergunta o que foi que nós fizemos essa noite. Que aí eu vou depois te contar. É uma boa notícia para você, tá, Márcia? Para mim, então, depois você me conta. Ela, É em que vez você de... já passou de fase, por isso ela, que você está vendo em vez colorido, dela já ir está em outro sozinha, nível. em vez dela ir sozinha, ela tem que ficar carregando a gente, que não lembra de Esse nada. pessoal preguiçoso, né? Fica Isso carrega a carregando os gente. outros. O Alvinho, tadinho, está de mão levantada, Alvinho. Tá, Alvinho? Só esqueceu? Eu vou baixar. Tá, você. Tá, você. Ó, olha só. Alvin vai falar? Pode falar, mano. Então, bora lá. Então, gente, olha só. Nós não teremos tempo de. Agora que eu olhei no relógio, né? Faltam 4 minutos, a gente ainda tem que falar da infância de Jesus. Porque bons espíritos de terceira ordem que somos curiosos para saber como foi essa infância desse espírito crístico aqui na Terra, né? Mas nós vamos fazer isso na semana que vem. O que tem que ficar bem aqui marcado para a gente é que José, através da sua capacidade mediúnica onírica, né, ele conseguiu, através dos sonhos, né, através do processo anímico e mediúnico, atender, obedecer às orientações dos anjos do Senhor, entre aspas, lembrando que são os espíritos, né, que Melhor chamar eles conduziam de missionários, todo. é mais fácil. É porque o Anjos do Senhor está no texto evangélico, por isso que eu estou Mas o Haroldo repetindo, mesmo né, para a gente fala, fazer a gente, vamos falar de correlação, né? missionário, porque quando a gente fala de anjo, as asas já A gente começam a bater, acha. né? Mas o que a gente tem que ter em mente, eu estou repetindo a palavra do texto evangélico, para que toda vez que a gente lê o texto evangélico, anjos do Senhor, a gente já sabe que não tem nada de anjo, não são seres criados à parte, a par da natureza, são espíritos como nós que já caminharam, né, por uma evolução moral e espiritual. Então é isso, né? José saiu de Belém, foi para o Egito, Miriam Simone nos trouxe, fugindo da matança. Depois, passados uns anos, Herodes morre, ele recebe outro sonho, volta para Israel e chega ali, ele recebe outro sonho, dizendo para ele ir para Galiléia. Isso aqui tem que ficar na gente. Então, gente, isso que nós estamos falando, deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui. Capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, versículos 19 a 23. Hoje nós não conseguimos chegar no 23, tá? Nós fomos de 19 a 22, mais ou menos, paramos por ali. Então, é muito importante, deixa eu interromper, é muito importante que a gente vá tendo essa familiaridade com o Evangelho de Mateus. A gente está estudando só ele, vamos conhecer esse evangelista, né? Porque essa parte histórica está acabando, tá? E aí nós vamos entrar nos ensinamentos de acordo com a visão de Mateus, que vai começar com o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Tá bom? Então, semana que vem, Miriam, eu acho que você pode começar, né? Você é a próxima, né? Pode se preparar, porque não vai ser tão grande para a gente fechar o assunto, tá bom? Pronto. Então tá, fechou então. Alguém quer fazer mais algum comentário? Marcelo saiu, caiu. Todo mundo sonhando, botando caderninho do lado. Botando caderninho do lado. Ai, Jesus. Mas é legal isso é muito...
Isso é muito Ô, legal, Miriam, eu já sabe? recebi essa orientação mais de 10 anos atrás. Isso é muito Ô, interessante. Solange, você tem 7 dias, Isabela e Elis tem 7 dias para anotar e contar para a gente Contar pra semana que gente vem. semana que vem. Vamos ver se eu vou brigar de novo com... É. Gente, hoje Eu lembro de sonhos que eu tive quando criança. Ela Eu lembra. lembro também, Elisa. Ela Até no tempo da faculdade, 45 anos atrás, eu lembro de sonho. tá vendo? Entende a capacidade que elas têm. Eu não lembro de nada, gente. Eu lembro de alguns, inclusive com a Márcia. A gente Jesus! se encontrou em sonhos, entendeu? Tá Mas vendo, Márcia? Esse povo é assim, carrega. E eu Pois não dei nenhuma ajuda para os coitados. Vou contar uma coisa Vocês aqui estão rapidinho. dormindo mais que a pedra. Boa noite para vocês, tá? Bons sonhos para todas. Para Obrigada. todos. Beijo. Vou contar uma história aqui rapidinho, um fato que aconteceu. Durante algum tempo, algumas pessoas aqui conhecem, outras não. Eu tenho uma amiga chamada Cláudia Regina, hoje espírita, mora em Itaiandu. E quando eu comecei a falar com ela sobre espiritismo, sobre sonho e tudo, e durante um tempo, de ser mais ou menos uns 10 dias, nós combinamos. Íamos dormir e nós íamos pedir para se encontrar. E no outro dia nós íamos constatar, né? E isso aconteceu. Olha Eu ligava para ela e para não ficar uma coisa, eu falando e induzindo a ela, eu contava primeiro meu sonho para a Gisele, minha irmã. Aí ela contava o sonho para a Gisele, evidentemente não era exatamente igual, tinha umas nuances diferentes, mas a diretriz era a mesma. Olha só, que coisa legal, incrível. Uns 10 dias, depois eu falei assim, agora chega. Já está aprovado. Já está Você gostou de Itaiandu? Você gostou de Itaiandu? É a Greco, Só não Bom, gosto lá no gente, né? Nosso horário já está terminando. Oi, Isabela, você não faria prece para gente? Faria. Você me pegou de surpresa, Ótimo! Miriam. Mas aqui tudo é surpresa, que a gente não combina nada. Bom, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, seu Filho, Mestre, Jesus Cristo. Agradecer por mais essa noite de estudos, que foi assim muito enriquecedora, nos mostrou aí nos trouxe bastante conhecimento. Agradecendo a cada um de nós daqui do grupo, fazem parte dessa noite, de todas as noites que estamos juntos, e o quanto que é animador, acolhedor. E assim a gente vai encerrando mais uma noite. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Isabela. Gente, então, a próxima semana a Márcia vai terminar esse tema e a gente vai entrar para conhecer um pouquinho mais de João Batista. Tá ok? Boa noite a todos. Daqui a pouco eu ponho o link, tá? Da aula no. Só que lembre, vão lá ver, vai ter 2 links lá, gente, porque caiu a reunião, então eles fecham e gravam de novo, tá?